No final dos anos 90, foi descoberta a reencarnação de uma atriz que foi do cinema mudo em uma menina nos Estados Unidos. Se você acredita ou não em vida após a morte, e principalmente em reencarnação, você ficará, no mínimo, reflexivo após ouvir essa história. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, que é bem importante, e ativar os famosos sininhos de notificação para não perderem nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para a história. Mas antes vamos conhecer quem foi essa atriz do cinema mudo que teria reencarnado na Amy. A Lucille Rixen, ela é a mais nova atriz e estrela do cinema mudo. Em 5 anos, ela atuou em 36 filmes, mas a exaustão a levou ao seu falecimento com apenas 14 anos de idade. Inclusive, a Lucille se tornou um símbolo da exploração do trabalho infantil. Ingeborg Myrte Elisabeth Eriksen, mais conhecida como Lucille Rixen, ela nasceu em Chicago no dia 13 de março de 1910. Seus pais eram imigrantes dinamarqueses e seu irmão, um pouco mais velho, o Marshall, também era ator. Ela começou com 2 aninhos como modelo infantil e quando ela tinha 10, os pais se separaram. Foi nessa época, então, que a mãe resolveu que era melhor eles se mudarem de Chicago para Hollywood, onde os filhos teriam uma chance maior de entrar para o mundo do cinema. Eles se mudaram em 1920 e a Lucille, ela já era bem conhecida e ela disputava grandes papéis com outras crianças prodígio. O diretor Samuel Goldwyn logo a contratou e ela então começou no cinema mudo, fazendo parte de uma série chamada Edgar and the Teacher's Pet, de 1920, o primeiro de uma série de 12 temporadas. Já em 1922, ela atuou ao lado de uma também famosa atriz daquela época, chamada Mary Prevost, e chamou a atenção de outro diretor, do Marshall Neilan. O Marshall acabou a contratando, mas ele fez de tudo para que ela aparentasse ser mais velha do que realmente ela era. A imagem daquela menina de apenas 13 anos de idade para uma mulher mais velha, onde ela fez alguns papéis como esposa. Para vocês terem uma ideia, os documentos dela foram falsificados para que ela pudesse fazer papéis adultos. Dizem que a mãe dela até apoiou o fato dela se relacionar com homens mais velhos para mostrar a todos que ela já era uma mulher e, portanto, ela poderia fazer tais filmes. Porém, isso é apenas uma suposição. Eu não sei se isso realmente é verdade. O que aconteceu de fato é que o Marshall acabou sendo um dos namorados da Lucille. Havia até rumores de que a menina teria interrompido uma gravidez de um filho desse diretor. Os críticos a elogiavam com toda aquela habilidade que ela tinha para contracenar, falavam muito bem dela. Logo ela contracenou daí com outros grandes artistas da época, como por exemplo Dorothy Davenport, que foi esposa de Wallace Reid, Conrad Nagel, James Kirchhoff, Jack Pickford. Eu preciso que vocês guardem esse nome, Jack Pickford, vai ser importante lá para frente. E entre outros nomes do cinema mudo. Acontece que durante as filmagens da comédia The Galloping Fish, de 1924, onde ela atuou ao lado de Sidney Chaplin, que era o terceiro filho do Charlie Chaplin, ela começou a ficar muito doente. Inclusive, há rumores também de que ela teria namorado o Sidney Chaplin. Naquele ano que estava chegando ao fim, ela já tinha feito 10 filmes. Ela entrou assim num estado de exaustão em que a mãe dela falou que ela teria que ficar no mínimo uns 4 meses afastada de qualquer tipo de trabalho. A saúde dela só piorou no início de 1925 e ela foi diagnosticada com tuberculose. Muito debilitada, a Lucille passou 2 meses de cama com a mãe ao lado dela o tempo todo. Contudo, em fevereiro daquele ano, a mãe dela acabou tendo um ataque cardíaco e caiu em cima dela na cama e faleceu. A atriz Lois Wilson então passou a cuidar da Lucille, que faleceu 3 semanas após a mãe dela. Agora vamos para a história da Amy, mas se você estiver gostando dessa história, já aproveita agora esse momento e deixa seu curtir aqui também, que é bem importante para o canal. Continuando, Craig e Teresa Pearson moravam na cidade de Buffalo, no estado de Minnesota, Estados Unidos, quando em 1997 nasceu a Amy.
Ela nasceu prematura, ela tinha só 1,5 kg, precisou passar 3 meses no hospital antes de poder finalmente ir para casa, onde ela já tinha 4 irmãos. À medida que ela foi crescendo, os pais ficaram preocupados porque ela já chegou numa idade em que as crianças normalmente falam e ela não falava. Ela foi levada para médicos, para fonoaudiólogos, fizeram todos os testes com ela, fisicamente estava tudo bem no aparelho fonador dela, mas ela simplesmente não falava. Ela gesticulava e apontava as coisas que ela queria ou precisava e eles alcançavam para ela. O tempo foi passando e os pais dela viam claramente que tinha alguma coisa estranha acontecendo com a Amy. Por exemplo, ela adorava assistir filmes antigos e passava horas na frente da TV assistindo, o que não é uma coisa muito comum para crianças que tinham a idade dela. Ela assistia repetidas vezes o mesmo filme, depois ela ia até o banheiro, trocava de roupa, se arrumava como ela tinha visto no filme e tentava imitar o que ela tinha assistido. Teve um dia que ela saiu do banheiro, ela tinha 4 anos de idade. Ela saiu de lá com um penteado que a mãe dela falou que nem ela conseguiria fazer tão perfeito como a Amy fez. Ela pode ter visto em algum filme, claro, aquele penteado? Pode. Mas assim, a idade dela, 4 anos, para ter uma habilidade para fazer um penteado dificílimo como ela fez, chamou muito atenção. Ela usou bobs, colocou um lenço vermelho e, enfim, ela estava impecável com esse penteado. Até que por conta própria, essa menina acaba descobrindo então os filmes da época do cinema mudo e fica muitíssimo interessada nesses tipos de filmes também. Ela ficava simplesmente hipnotizada e, coincidentemente, tinha alguma coisa a ver com ela, que ela ali se identificava, já que ela não falava, ela se recusava a falar. Até que aos 6 anos de idade ela entrou para a escola e um dia os pais ficaram muito felizes porque eles viram que ela estava falando. Só que assim, de alguma maneira, ela não conseguia se conectar de fato com as outras crianças. A mãe e o pai gostariam muito que ela fosse lá fora, brincar com os coleguinhas, subir em árvore, enfim, ter uma infância sadia fora de casa, mas não, ela não conseguia se encaixar ali na idade dos coleguinhas dela. Ok, nos dias de hoje poderiam falar que ela tinha autismo ou algo parecido, mas nós vamos descobrir um pouquinho mais à frente que não tinha nada a ver com isso. Ela simplesmente era uma criança muito excêntrica e diferente. Por exemplo, o pai contou que os filhos, os outros filhos, eles costumavam pedir de presentes de Natal ou de aniversário, patins, skate, varas de pescaria, e a Amy pedia pôsteres de filmes antigos e filmes. Quando ela foi ficando mais velha e eles viajavam, a coisa que ela mais gostava de fazer nessas viagens era de visitar lugares onde vendiam objetos antigos. Inclusive, ela se conectava de certa forma até com alguns desses objetos, como se fossem muito familiares para ela. Num desses lugares, ela viu um vestido e disse assim para a mãe dela: "Eu tinha um desses, mas o meu era o único amarelo. E eu usei em tal festa onde havia um homem muito legal que me oferecia Coca-Cola." E a mãe dela ficava se perguntando, gente, da onde que ela está tirando essas coisas? Quando ela tinha seus 9, 10 anos, ela começou a ficar literalmente obcecada por histórias de atrizes daquela época que haviam morrido de forma trágica. Mas quando ela descobria que essas atrizes eram muito novas para perderem a vida, ela ficava mais obcecada ainda em pesquisar a história dessas atrizes. A Amy falava muito em falecer cedo, o que deixava a mãe dela muito assustada e, segundo a mãe dela, ela realmente tinha uma empatia muito grande por atrizes, estrelas de filme daquela época que haviam falecido precocemente. A Teresa, então, pedia para a filha deixar esses assuntos de lado e tentar se entreter com histórias que a deixassem mais feliz. Mas não adiantava. Lembra que eu pedi para vocês guardarem o nome de um ator? Então, chegou um certo dia e ela começou a falar de Jack Pickford. Além disso, ela demonstrava ser apaixonada por ele. A família não fazia ideia de quem ele era, mas ela começou a contar sobre a vida dele para os pais. Ela contou que ele era ator e que ele era irmão da também atriz da época, Mary Pickford, que inclusive foi considerada a namoradinha norte-americana entre os anos 1900 e 1930.
Quando o pai dela resolveu pesquisar mais sobre esse tal Jack, ele não gostou nada de saber que a filha estava ligada, de certa forma, a um homem que tinha má reputação. Diziam que ele bebia muito, que ele não tratava as esposas muito bem, entre outras coisas mais. Enfim, o tipo de homem que o pai dela não gostaria que nenhuma de suas filhas conhecesse. Ela carregava fotos do Jack o tempo inteiro com ela. E quando ela via em algum blog, em algum lugar da internet que estavam falando mal dele, ou quando o próprio pai dela também falava mal dele, ela ficava muito braba e irritada. Ela dizia: como podem falar mal dele se nem o conhecem? Então a mãe dela achou que aquilo poderia ser uma fase e que logo passaria, mas as coisas só pioraram. A Amy estava com 12 anos quando ela chegou para a mãe dela e mostrou uma foto de uma atriz daquela época do cinema mudo e, muito triste, ela disse para a mãe que achava que tinha sido ela em outra vida. A Teresa disse que, ao olhar para a foto, ela teve a impressão assim, que tinha levado um soco no estômago. Ela teve uma sensação assim, muito ruim, muito estranha. E ela sentiu que realmente a filha estava falando algo em que acreditava. Ela disse: mãe, ela faleceu com apenas 14 anos e começou a contar coisas da Lucille da qual a família nunca tinha ouvido falar. Então foi a vez da mãe começar a fazer suas pesquisas na internet e ela descobriu que a Lucille Pickford tinha sido então uma atriz mirim, uma criança prodígio, que tinha tido uma vida trágica e muito triste. Enfim, a mãe da Amy percebeu que a filha estava, de certa forma, dando voz a uma criança que não teve voz própria na época, que não pôde se defender dos abusos sofridos e que estaria agora falando através da Amy. E essa foto desencadeou, então, na Amy muitas lembranças, muitas memórias, muitas emoções que a Lucille tinha vivido e, entre essas coisas, ela não tinha feito uma pesquisa sobre isso ainda. Uma das coisas que ela lembrou, que depois foram verificar se é verdade, é que ela tinha contracenado em vários filmes com o Jack Pickford. A Amy, então, com 16 anos, ela disse em uma entrevista que quando ela viu essa foto pela primeira vez, ela sentiu um mal-estar muito grande, parecia que ela não ia nem conseguir respirar. Ela foi inundada, então, por uma série de sentimentos e emoções, ao mesmo tempo em que as coisas começaram a clicar, a se conectarem com coisas que ela estava vivenciando ou que tinha vivenciado enquanto criança. Tudo começou, então, a fazer sentido. Ela, inclusive, disse que uma das lembranças que ela teve é a de que ela estava em um set de filmagens com um vestido com babados, um vestido longo com babados e sapatos prateados, e no set estava também o Jack, que ofereceu uma Coca-Cola para ela. Ela falou que ele sempre estava tomando esse refrigerante e ele a tratava muito bem, como uma pessoa que realmente estava preocupado com ela e não como um homem que estava dando em cima de uma criança. E esse jeito que ele a tratava, bem diferente de outros homens mais velhos, fez com que ela sentisse ali que ela o amaria para sempre. Outra lembrança que ela teve, muito importante também, é a de que ela estava uma vez em pé, olhando em direção aos seus pés. Ela viu muito sangue escorrendo dela. E esse é um dos motivos em que ela acredita que não faleceu nessa outra vida de tuberculose. Até que o canal Lifetime Movie Network estava fazendo uma série de documentários em relação a esse assunto, de reencarnações e das lembranças de crianças em relação a outras supostas vidas. Então, ela e a mãe, ela já estava então com 17 anos, foram convidadas para participar, então, ali de uma dessas histórias. Inclusive, quem faz o papel da Amy criança, como foi mostrado aqui em trechos de vídeo, foi uma sobrinha dela. Eu sei que elas viajaram para Hollywood em busca também de outras lembranças e o que resultou realmente em novas memórias. Elas chegaram a conhecer, elas chegaram inclusive a ver onde era a casa em que a Lucille passou os últimos dias. Só que a equipe de filmagem não foi convidada a entrar, somente a Amy entrou. Ela disse que sentiu como se ela pertencesse realmente àquele lugar, que não dava vontade de ir embora dali
E ela apontou, a casa era grande, mas ela apontou o quarto onde Lucille teria falecido. É claro que muitas dessas lembranças acabavam a levando às lágrimas e, por outro lado, ela também procurou se concentrar em coisas boas que ela foi se lembrando. Ela amou ir para Hollywood e essa viagem imersiva fez com que aquela obsessão que ela tinha em descobrir mais e mais coisas sobre quem ela teria sido, né, supostamente na outra vida, elas diminuíram bastante. Enfim, esse convite da Lifetime Movies fez com que ela se despedisse um pouco, de certa forma, de quem ela teria sido em outra vida, e aí ela passou a viver mais feliz, o que deixou os pais mais sossegados também. As principais fontes dessa história eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E agora é com você. Se você gostou dessa história ou se você já conhecia, escreve aqui para mim nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Inclusive, se vocês tiverem conhecimento de outra história parecida, pode deixar aqui também para mim nos comentários, que serão muito bem-vindos. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo.